Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória do grande São Luís Maria Grião de Montfort. Todo mundo já ouviu falar de São Luís Maria, que foi o autor do famoso Tratado da Verdadeira Devoção à Bem-aventurada Virgem Maria. Quantas e quantas pessoas se consagram a Nossa Senhora pelo método de São Luís. Mas vamos hoje olhar um pouco mais de perto para a vida de São Luís, para entender que não é somente aquilo que ele escreveu, é também aquilo que ele viveu que pode nos inspirar. São Luís, ele nasceu de uma família grande, ele foi o segundo filho de 18 irmãos e quis se consagrar a Deus como sacerdote. Depois de ter estudado no colégio dos jesuítas em Rennes, ele saiu como um andarilho, pobre, vivendo pobremente, e foi até Paris. E em Paris entrou no seminário para rapazes pobres. E nessa pobreza, ele se formou sacerdote e desde cedo ele abraçou pessoalmente essa realidade da pobreza radical. É interessante a gente notar isso, por quê? Porque São Luís era padre diocesano, ou seja, ele não pertencia a nenhuma ordem religiosa, ele não tinha nenhum voto em uma ordem religiosa. No entanto, ele fez um voto pessoal a Deus de viver a pobreza radical. E viveu tão pobre, que até os pobres tinham compaixão dele, de tão pobrezinho que ele era na forma de se vestir, na forma de se portar. Ele, um dia, chegou numa espécie de hospital, de albergue lá para os pobres que eram acompanhados, e ele estava lá esperando o momento de um compromisso, ficou 4 horas na capela, rezando, e aquelas 4 horas passaram muito rapidamente para ele, ele nem percebeu aquelas 4 horas de oração, e os pobres vendo aquela figura daquele sacerdote maltrapilho ali, rezando, resolveram fazer 2 coisas. Primeiro, pedir para que ele fosse o capelão daquele hospital de pobres, porque ele parecia muito santo, e resolveram fazer uma vaquinha para ajudá-lo, dar uma esmolinha para ele. Os pobres resolveram dar dinheiro para ele, porque tão pobre ele era. E logo desde cedo, né, no seu sacerdócio, devido à sua santidade, São Luís foi muito perseguido. Quer dizer, a gente vê claramente quando uma pessoa que é santa, que não está fazendo nada contra ninguém, o diabo fica extremamente incomodado e ele começou a ser perseguido. Ou seja, ele arranjava uma missão num hospital de pobres, depois era tirado de lá. Aí ia para outro lugar, tirado de lá. Ele resolveu, então, verdadeiramente se entregar a Deus como missionário no exterior. Então, ele foi e resolveu ir para Roma. Saiu de lá da França a pé para Roma. Essa era uma característica de São Luís. São Luís passou a vida inteira dele andando a pé. Fazia parte do seu voto de pobreza. E ele, a pé, foi até Roma. Lá, conseguiu uma audiência com o Papa, por um milagre mesmo, e disse para o Papa: olha, eu quero ir ser missionário nas Américas. O Papa chegou e disse: olha, você não precisa ir para longe. A França está precisando de missionários. Então ele foi e recebeu do Papa, né, Clemente XI, a nomeação com o título de missionário apostólico, de tal forma que ele pudesse pregar lá na França, e ele foi, né, pregar na França, sempre com aquele estilo dele, de muita oração, recolhimento e também um ardor apostólico enorme. Isso é uma característica de São Luís, né? Ele mesmo diz nos seus escritos que ele sente, né, um chamado ao escondimento e, ao mesmo tempo, um chamado à entrega, à
apostólica de levar o catecismo para todo mundo, levar para todo mundo a vida de oração, a vida com Deus. Quer dizer, uma coisa que parecia contraditória, mas na verdade a gente sabe que não é contraditório. É a própria essência da vida do sacerdote. Por quê? Porque quando Jesus escolheu os seus apóstolos, ele disse: vinde estar comigo, né? Escondimento, vida interior, e ide como missionários para levar as pessoas para Deus. Pois bem, um dia São Luís estava lá pregando com um grupo de missionários e encontrou um leproso. Ele pegou aquele leproso, carregou nos seus braços e foi lá bater na porta da casa onde estavam hospedados os missionários. Quando ele encontrou a porta fechada, ele começou a berrar na porta e gritar na porta: abram a porta para Cristo! Abram a porta para Cristo! Era o leproso que ele estava carregando. E naquela noite, o leproso dormiu na cama de São Luís. Esse era o homem, o quilate, né, do homem apostólico que se entregava a Deus. Ele era também, coisa que pouca gente sabe, ele era artista, né? Ele fazia esculturas, esculpia, desenhava, etc. E fazia pequenas esculturas, pequenas obras de arte, porque aquilo era a forma dele mostrar o carinho dele, né, para com Nossa Senhora, talhando uma pequena imagem de Nossa Senhora, etc. E ele, exatamente por esse seu talento, ele também entendia que o povo precisava de imagens. Como a famosa história, né, dele que quis fazer um calvário perto da cidade de Nantes, na França. Ele mandou construir um calvário. Depois de meses e meses, no alto de uma montanha estava lá o crucifixo, Jesus, com Nossa Senhora ao pé da cruz, São João, a cruz do bom ladrão, do mau ladrão, etc. Todos os personagens lá. E finalmente marcou o dia para que o bispo de Nantes viesse para abençoar o Calvário. O bispo respondeu dizendo que não somente ele não iria abençoar, como aquilo tudo deveria ser desmontado. São Luís saiu a pé, foi até Nantes, 6 da manhã estava lá na porta do bispo para saber o que tinha acontecido, e ele descobriu que o próprio rei, Luís XIV, tinha mandado destruir o Calvário. Por quê? Porque alguém, né, o diabo é o pai da mentira, né? Alguém convenceu o rei que ele estava montando um negócio lá que depois iria servir de abrigo e fortaleza para os ingleses quando invadissem a França. Quer dizer, um negócio assim tão absurdo. Apesar dessa injustiça toda, São Luís andou de volta, chegou lá e disse para os seus fiéis: meus filhos, nós quisemos construir um calvário no topo desta colina, mas Deus quis construir um calvário no nosso coração. Vamos desmontar tudo. A docilidade da obediência de um homem que, né, se entrega a Deus verdadeiramente. E assim, ele vivia esta sabedoria da cruz. É importante a gente notar isso, né? Pouca gente sabe que a devoção que São Luís tinha a Nossa Senhora, né, tinha por finalidade adquirir a verdadeira sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria encarnada é Jesus, mas a sabedoria nas nossas almas é um dom do Espírito Santo em que a pessoa, revestida de verdadeira caridade, ela aprende a saborear a cruz de Cristo. Ou seja, essa configuração a Jesus em que verdadeiramente a pessoa adquire a sabedoria de saber que na cruz existe ali um desígnio salvador, um desígnio de santidade. Então, para que a gente se consagra a Nossa Senhora, segundo São Luís? É para adquirir a verdadeira sabedoria. Ou seja, para que a gente verdadeiramente, configurado ao coração de Nossa Senhora, nos configuremos ao coração de Jesus. Poderíamos dizer que toda a devoção, né, de São Luís
É a devoção de adorar Jesus, sabedoria encarnada, no ventre de Nossa Senhora, no seio de Nossa Senhora, no coração de Nossa Senhora, né? É adorar Jesus em Maria. E isso foi uma característica da espiritualidade dele, que ele herdou exatamente dos sulpicianos, né? Do padre Ollier, que é essa grande devoção pela encarnação do Verbo. Então, está aí a vida de São Luís, como ela é para nós um incentivo de nós aprendermos como o amor, a caridade para com Deus leva uma pessoa a ser o grande missionário, né? O grande apóstolo, pregador apostólico que foi São Luís, dando sua vida pelo resgate de muitos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.